demais e nem demonstro. Tô feliz demais sem reação. Eu tô feliz demais e fico neutro pra evitar qualquer decepção. Grande Prêmio do Bahrein, quarta corrida do calendário de 2025 e pra variar, a Fórmula 1 já chegou no Bahrein com polêmica. Nossa, que surpresa. A FIA, como sempre, tá um caos e o Robert Hyde, não sei como é que fala o nome dele, que era vice-diretor da FIA, não tocou a presidência / ditadura do Sheikh Volin Rabat e acabou renunciando o cargo antes mesmo da sexta-feira. E nesse clima super gostoso, vamos lá falar de mais um final de semana de Fórmula 1. Se no GP do Japão nós tivemos o Hirakawa substituindo o Durham no TL1, aqui no Bahrein ele não só voltou, como ele trouxe os seus amiguinhos juntos. Tem uma galera aí, bicho. Bom, vamos passar rapidinho por todos eles. Dino Beganovic, que entrou no lugar do Leclerc, na Ferrari. Ayumi Iwasa no lugar do Verstappen, na Red Bull. Frederic Vest no lugar do Russell, na Mercedes. Felipe Drugovich pela 30ª vez na Aston Martin, no lugar do Alonso. O nosso mano Ryo Hirakawa, dessa vez na Haas, no lugar do Berman. E por último, Luke Browning na Williams, substituindo o Sainz. Bom, na pista em si não aconteceu muita coisa. Eu não aguento mais. Mas eu vou dar destaque para dois momentos. O primeiro foi o Tsunoda errando o box da Red Bull, o que aconteceu com o Sainz também no Japão. E o segundo momento foi a fechadona que o Albon tomou do Brownie e por muito pouco não acontece uma cagada monumental na Williams. Parabéns, viu, seu cocô? Fora isso, o Norris fez a melhor volta com 1:33.204 e logo atrás dele o Gasly e o Hamilton. Dos novatos, o que teve o melhor tempo foi o Luke Browning, com 13º tempo, e o Drugovich ficou em 16º, uma posição atrás do Stroll. No TL2, a melhor volta ficou com o Piastri, com o tempo de 1:30.505, em segundo o Norris e em terceiro o Russell. Fora isso, o Alonso ficou de fora durante bastante tempo no treino, porque logo no começo o volante dele saiu. Que? Não me perguntem como isso aconteceu, apenas apreciem o que se tornou a Aston Martin. Tá uma porra. Bom, não vou ficar perdendo muito tempo aqui no TL2, porque não aconteceu nada também. Destaque do treino, Rajah, que ficou em sexto, na frente do Verstappen. O Sainz parece que deu um sinal de vida na Williams e ficou em 10º, na frente do Albon. E o Bortoleto fez um bom treino e ficou em 13º. E o Tsunoda somente em 18º. Complicado isso daí, hein, Tsunoda. No TL3, a melhor volta ficou com o Piastri, com 1:31.645. E logo atrás dele o Norris e o Leclerc. No treino em si, o Russell rodou na curva 10, me lembrando dos velhos tempos em que o Mazepin fez sua estreia na Fórmula 1 e rodou em todas as sessões. Verstappen reclamando do carro, mais um dia normal na Red Bull. E pra fechar, Hülkenberg abandonou o treino porque o carro apagou e valeu. Gasly e Rajah fizeram bons tempos, sexto e sétimo. E o Tsunoda acabou sendo o único que não fez tempo com pneu macio e consequentemente ficou em último. Bom, foi só isso mesmo. Treino livre 3 também não teve muita coisa, então vamos logo pra classificação. Bora. A classificação ela foi bastante interessante e tivemos muitas surpresas. No Q1 os eliminados foram Berman em 20º e eu tô tentando entender até agora como que ele ficou em último. 19º Stroll e aparentemente o Stroll gastou todo o seu talento nas duas primeiras corridas e agora o cara tá morto. 18º Bortoleto não fez uma boa classificação, infelizmente. 17º Lawson também vem correndo muito mal, apesar de ele ter dado uma leve melhorada do que estava sendo na Red Bull, mas ainda é um resultado insuficiente pra tentar ser educado aqui, né? Ruim pra caralho. E em 16º Carlos Sainz... Pera, Albon? Pois é, dessa vez o bagre da Williams não foi o Sainz e sim o Albon. Alguém tem que ir mal nesse carro, se não é um é outro. O Hülkenberg passou por Q2 na última tentativa, quando o relógio já estava zerado. Tsunoda também acabou passando por Q2, o que por enquanto vem mostrando que a troca do Lawson pelo Tsunoda talvez tenha sido algo acertado por parte da Red Bull. Mas a maior surpresa do Q1 ficou por conta da 5ª posição do Durham. Eu não acredito no que eu ouvi. Pode ser verdade isso que eu escutei agora. E nessa daí eu até esfreguei os olhos pra ver se é verdade mesmo. No Q2 o Ocon me fez questão de me lembrar novamente do Mazepin e rodou exatamente no mesmo lugar que ele na primeira volta lá em 2021. E como o Ocon não tinha nenhum tempo marcado, acabou ficando 15º mesmo. Em 14º ficou o Alonso, em 13º Hülkenberg, que fez uma ótima classificação, em 12º ficou o Rajah, e é com muita dor no coração que eu digo a vocês que Durham ficou em 11º e não passou por Q3 por 17 milésimos. É sério, eu realmente torci pro Durham passar, cara. Ia ser cinema se isso acontecesse. No Q3, na primeira tentativa dos pilotos, o Piastri marcou a melhor volta e atrás dele estava o Russell e depois o Norris. Logo abaixo do Norris estavam as duas Ferrari, só que tem um pequeno detalhe assim, bem pequenininho. Do Leclerc para baixo tava todo mundo a mais de 1 segundo do tempo do Piastri. Isso aí me assustou um pouco e me lembrou de uma época meio sombria da Fórmula 1, mas pro meu alívio, na segunda tentativa, os demais pilotos conseguiram abaixar bastante essa diferença. E eu sinceramente não achei que na segunda volta fosse mudar muita coisa, mas quem diria, no final o Norris ia ficar
somente em sexto, com Gasly na frente dele. Bom, Piastri fez a pole position, em segundo acabou ficando o Russell mesmo, e em terceiro o Leclerc. Antonelli ficou em quarto, e como eu acabei de dizer, o Gasly em uma excelente quinta posição e o Norris em sexto. Verstappen em sétimo, o Sainz finalmente fez uma boa classificação, ficou em oitavo, em nono Hamilton e em décimo Tsunoda. Bom resultado do Tsunoda também, ficou relativamente perto do Verstappen, só de ter ido pro Q3 já tá valendo bastante. O grid final para a corrida acabou ficando assim. E agora vamos para a corrida, mas antes disso houveram algumas alterações no grid final. Ambas as Mercedes tomaram uma posição de punição por não obedecer às bandeiras vermelhas. Aconteceu o seguinte, depois que o Ocon bateu, foi dada a bandeira vermelha e todos os carros foram pro box. Antes de ser dada a bandeira verde e liberar os carros, a Mercedes muito burramente soltou seus dois pilotos. Então o Russell caiu para P3 e o Antonelli caiu para P5. Com isso, Leclerc e Gasly ganharam uma posição. E a outra alteração que aconteceu foi o Hülkenberg caindo de 13º para 16º, porque a volta dele do Q1 foi deletada. E antes de falar da corrida, não se esquece de deixar o like e comentar alguma coisa para poder ajudar a engajar o vídeo, e também se inscreve no canal que a gente tá quase chegando nos 100 inscritos. Me ajuda aí, cara, por favor. A corrida foi bem interessante e tem bastante coisa para comentar. Na largada, o Piastri manteve a liderança e o Russell largou muito bem, e quase pegou a primeira posição na primeira curva. Chegou a fritar o pneu, dividiu a curva com o Piastri, mas o australiano se manteve na frente. Lando Norris fez uma excelente largada, saindo de sexto para terceiro. Eu não acredito no que eu ouvi. Ô louco, mano, o Norris largando bem desse jeito, mano, que diferença, hein? Mas é claro que a alegria do Norris dura pouco e ele tomou uma punição por estar com o carro parado de forma errada no conchete. E um pequeno adendo aqui, que o Verstappen, que foi o X9 e delatou o Norris. Ao meu ver, o Verstappen, depois dessa, tá completamente apto a virar um comissário da FIA. Lá na volta 5, Kimi Antonelli passou o Sainz na primeira curva, uma belíssima ultrapassagem, diga-se de passagem, e logo depois foi a vez do Verstappen passar o Sainz também. Depois o Hamilton acabou passando ele também. Só que não. O Hamilton acabou tomando um X e o Sainz permaneceu na oitava posição. E mais pra frente, na mesma volta, lá na curva 11, finalmente o Hamilton passou e foi embora. E com toda essa disputa do Sainz e do Hamilton, Tsunoda se aproximou e passou o Sainz também na mesma curva. Na volta seguinte, o Antonelli, mais uma vez disputando outra posição contra o Gasly, se aproximou na reta dos boxes, disputou a freada com o Gasly, mas o Gasly acabou saindo na frente. Na reta seguinte, o Antonelli se aproximou de novo, na curva 4, e deu um X no Gasly e passou o francês. Volta 22 e o Hamilton passou o Verstappen na mesma curva 11 e assumiu a oitava posição. Volta 24 e Leclerc passou o Norris na primeira curva, mas logo em seguida tomou um X do Norris e voltou para a quarta colocação. Porém, na volta seguinte, na curva 4, o Leclerc passou e ficou em terceiro lugar. Enquanto isso, Hamilton passava o Antonelli e o Tsunoda disputava a posição com o Sainz. O Sainz passou, quase tomou um X. Na tentativa de recuperar a posição, os carros se tocaram e alguns pedaços voaram para a pista. E a FIA, que não é boba nem nada, percebeu que haviam detritos na pista e usou isso como uma desculpa para chamar o safety car para limpar a pista. E de quebra, juntar todo o grid para deixar a corrida mais interessante. Eu tô vendo isso daí, fio, eu tô vendo. Safety car, né? Bom, geral entrou no box para trocar de pneu. E na relargada, Leclerc, Norris e Hamilton estavam disputando a terceira posição, igual 3 animais. No final da reta principal, o Hamilton passou o Norris e ficou em quarto. Mas na reta seguinte, o Norris conseguiu retomar a quarta posição. Na volta seguinte, o Hamilton passou de novo o Norris. E uma volta depois, o Norris passou de novo o Hamilton. Meu amigo, que corrida é essa? Depois disso, o Norris e o Leclerc disputaram por algumas voltas a terceira posição, até que na volta 52, o Norris passa e fica em terceiro. E com essa posição, ele se manteve na liderança do campeonato. Ufa! Na última volta, o Norris disputou a segunda posição com o Russell e tomou uma fechadona na primeira curva. E então, Oscar Piastri, que ficou sozinho a corrida inteira praticamente, com 14 segundos de vantagem para o segundo colocado, venceu a corrida. E para fechar o pódio, Russell em segundo e Norris em terceiro. Russell, que teve vários problemas ao longo da corrida, ele disse que chegou a apertar o botão do rádio e o DRS abriu, e esse problema no carro do Russell foi tão nada a ver que até os gráficos da Fórmula 1 ficaram malucos, e chegaram a jogar o Russell lá para a última posição, e nessa hora eu até achei que o Russell tinha batido ou quebrado de alguma forma. Leclerc e Hamilton terminaram em quarto e quinto, Verstappen, que passou o Gasly na última volta, ficou em sexto, Gasly ficou em sétimo, Ocon terminou em oitavo, Tsunoda terminou em nono, e para fechar o top 10, o Berman em décimo. O resto do grid acabou ficando assim, e o Sainz foi o único que abandonou a prova. Depois daquele toque lá com o Tsunoda, ele acabou levando a pior, tomou uma punição da FIA, mas depois de alguns minutos a FIA retirou a punição dele. Pô, a FIA também, ela não se ajuda, cara. Dá punição, tira punição, meu Deus, que bagunça. Um destaque negativo para as duas Aston Martin e pro Bortoleto, que fizeram uma corrida bem ruim, e o Hülkenberg, que chegou em 13º, acabou sendo desclassificado porque a prancha de madeira que fica embaixo do carro estava desgastada demais. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Ferrari na China. A tabela do campeonato ficou assim,
e agora o Piastri encostou de vez no Norris, e apenas 3 pontos separam os dois. E fazendo uma menção honrosa aqui no final do vídeo, pro Rafael Câmara, que fez a pole position e venceu a corrida na Fórmula 3, que também foi realizada no Bahrein. E ele já tinha feito a pole position e vencido a corrida principal lá em Melbourne. Bicho, quem sabe daqui uns 2 ou 3 anos aparece outro brasileiro na Fórmula 1. Bom, esse foi o GP do Bahrein, a corrida foi bem legal, diferente daquela porcaria que foi no Japão. A próxima corrida já é essa semana lá na Arábia Saudita. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, até o próximo vídeo e tchau!